Olá, tudo bem? É sempre ter um prazer ter você aqui no canal do YouTube. Bom, antes de mais nada, não esqueça de dar o seu like aqui no vídeo ou também de se inscrever em nosso canal para futuras notificações. Hoje o nosso assunto é o autoconhecimento, ou seja, conhecer a nós mesmos. E isso é importante com toda certeza. Por quê? Porque sabendo os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, nós vamos tendo mais habilidade de poder gerenciar as nossas emoções. E uma vez que a gente consiga identificar as nossas emoções, é muito bom para saber como nós vamos reagir a determinadas situações que nos apresentam diariamente. Afinal de contas, todos nós sabemos que às vezes aparecem situações bem fáceis, que a gente pode lidar com muita facilidade, destreza. No entanto, aparecem outras situações onde as nossas emoções podem ser muito desafiadoras. Como lidar? Como reagir? O que fazer diante de algo, principalmente daquilo que nos desagrada, daquilo que nos deixa um pouco mais irritadiços e nervosos? Bom, então, para tudo isso, nós vamos falar um pouco sobre o autoconhecimento. Bom, conhecer a nós mesmos é uma forma muito boa da gente desenvolver condições de estabelecer uma clareza das nossas atitudes, das nossas metas, dos nossos objetivos e até mesmo nossos propósitos futuros. Não precisa ser algo apenas para lidar com o imediato. A gente, dependendo de como a gente gerencia as nossas emoções, nós vamos criando alguns mecanismos para que a gente tenha um pouco mais de força para lidar com situações futuras. Futuras que podem ser de 6 meses, 1 ano ou até mais. Por exemplo, quantas vezes você não pensou em seguir uma nova profissão, cursar uma faculdade, aprender um novo idioma e pensou: puxa, mas eu preciso de 3 anos, 4 anos, 5 anos para que tal fato se concretize? Isso é muito tempo, isso não é para mim. Pois é, o tempo passa de qualquer forma, para todos nós. Então, se é um sonho aprender uma nova habilidade, um novo idioma, por que não se dedicar a isso? Por que não quebrar, então, este sentimento negativo, essa emoção negativa para você poder se dedicar a um sonho e, por que não, ser feliz com esse sonho? Bom, como a gente fala, às vezes parece muito fácil, não é mesmo? Mas o autoconhecimento, ele é uma habilidade importante para o nosso sucesso, seja no nível pessoal, profissional, afetivo, social, de esportes, enfim, de tudo aquilo que nos permeia. É através do autoconhecimento é que nós vamos ter maneiras de responder às situações externas, às situações que podem mexer com os nossos processos mentais. Por que eu fico tão feliz em determinada situação? Por que outra situação parecida pode me deixar tão irritada, nervosa ou até mesmo agressiva com as pessoas? Saber identificar e compreender o porquê que isto acontece. Quando acontece, é essencial para a gente ter uma vida mais saudável e mais equilibrada. Como assim? Bom, nós confiamos, nós acreditamos ou amamos pessoas que a gente pouco conhece? O quanto de confiança ou de depositar fatores seus em alguém que você não conhece, você consegue manejar? Muito pouco, não é mesmo? Afinal de contas, você não vai se abrir, você não vai expor a sua intimidade a um desconhecido. E normalmente esse desconhecido, a gente falou aqui sobre pessoas, né, que é mais compreensível da gente entender, mas às vezes esse desconhecido são as nossas metas, são os nossos sonhos, né? Como que a gente pode confiar que algo que eu quero agora vai dar certo lá na frente? Como é que eu vou me sentir à vontade, né, confiante de iniciar algo se eu não sei qual vai ser o resultado?
Bom, inicialmente a gente precisa entender que nós não temos o controle sobre tudo na nossa vida. Afinal de contas, se nós controlássemos, seria muito fácil saber hoje o que vai acontecer amanhã. No entanto, nós quantas vezes não iniciamos um dia mal compreendendo, mal sabendo o que vai acontecer durante a própria manhã, que dirá à tarde ou à noite. Bom, quando a gente sabe exatamente quem nós somos, quais são os nossos projetos, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, gostos, paixões, medos, inseguranças, a gente fica muito mais próximo de conseguir aquilo que nós temos em mente. E isso vale tanto para a vida familiar, a gente acaba conhecendo mais quem está perto da gente. Na nossa vida profissional, afinal de contas, com o tempo de profissão, nós vamos conhecendo os nossos colegas de trabalho, o nosso chefe, aquela pessoa mais fácil, mais difícil. E o que acontece? Nós aprendemos a manejar situações, lidar com pessoas. E até para que isso aconteça de uma forma efetiva, a gente aprende a nos controlar. Ou seja, como nós falamos lá no início, gerenciar as nossas emoções. Bom, se a tudo aquilo que me desagrada eu for uma pessoa irritada, agressiva, explosiva, a chance de que as outras pessoas acabem me vendo com esses aspectos são grandes. E esses adjetivos, essas qualidades, são qualidades que a gente não quer pra gente. Então, o que acontece? Nós criamos uns filtros no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, para que a gente possa lidar com tudo aquilo que está à nossa volta. E é por isso mesmo que assim que a gente aprende a lidar, a gente está nos conhecendo, ou seja, nós estamos aplicando este autoconhecimento, que vem a trazer muitas coisas positivas para todos nós. Bom, e como que vai ter origem esse autoconhecimento? Na nossa própria mente. Por quê? Refletindo, atuando com o mundo exterior, eu vou saber o que eu preciso para lidar, me ambientar, me adaptar a pessoas e situações. Tem um provérbio, se eu não me engano, ele é africano, que ele diz: quando não há inimigo dentro de nós, os inimigos de fora não podem nos fazer mal algum. Esse é um excelente provérbio que nos força a pensar um pouco mais, ou seja, quando eu consigo domar os meus medos e insegurança, eu consigo lidar melhor com os medos e inseguranças que estão lá fora. Eu consigo prever o que pode acontecer, como pode acontecer, e daí arranjar algumas defesas para que eu lide sem me machucar e principalmente sem machucar os outros. Afinal de contas, a gente, como sabe, todos nós somos seres sociais, precisamos do outro na nossa vida. E é por isso que é muito importante investir no nosso autoconhecimento, para a gente compreender os nossos objetivos, os nossos desejos e a partir daí nós traçarmos metas, traçarmos planos que tenham uma linearidade, que sejam mais eficazes, que a gente possa saber mudar o caminho desses planos, porque nem sempre tudo acontece como nós queremos. Precisamos fazer algumas adaptações no meio do caminho e isso ajuda muito o nosso bem-estar, né? O nosso pensamento. E a gente acaba afastando alguns hábitos destrutivos, alguns pensamentos como, não, isso não é para mim, vou parar agora. Isso tem um impacto negativo na nossa mente que acaba nos levando a uma espécie de fracasso. E isso nenhum de nós queremos, né? Todos nós almejamos o nosso sucesso em todos os níveis de nossa vida. Então,
Buscando esses padrões, né, de comportamento e hábito, a gente vai arranjando melhores formas de lidar com o mundo externo. Mas como assim eu posso melhorar, então, esse hábito de conhecer o mundo interno? Interno, externo? Bom, todos nós temos esse mecanismo, essa possibilidade de nos autoconhecer. Por vezes, algumas pessoas precisam de uma ajuda psicológica, psiquiátrica para começar a entender, mas nada que inicialmente a gente não consiga por nós mesmos. Uma das primeiras situações é nos questionar, saber quais são os nossos propósitos. A partir desse momento onde nós conseguimos entender o que eu quero. Bom, vamos supor, eu quero ajudar pessoas. Mas como eu posso ajudar pessoas? De uma forma profissional? De uma forma voluntária? Bom, no momento que me é possível de uma forma voluntária, ajudar como? Geralmente, né, nos aproximando de pessoas que fazem caridade, ou se eu não conheço ninguém que faça uma caridade, eu posso me unir, né, me agregar a alguma casa que faz caridade. E a partir daí, qual é a atividade caritativa que me faz bem? Algumas pessoas se sentem bem produzindo enxovais, produzindo roupas àqueles necessitados. Outros têm mais habilidade com a culinária, ou seja, preferem fazer lanches, fazer cafés da manhã, enfim, ajudar ao próximo de uma forma onde eles podem saciar o corpo físico, né? Matar a fome, matar a sede. Então, esse questionamento do o que eu quero, como eu quero, já é o ponto principal, é o ponto inicial para você poder fazer algo, não só para si, mas também para alguns outros, ou seja, fazer aquilo que te faz bem, aquilo que vai atender o seu desejo, aquilo que vai fazer você melhorar para si e para os outros. Bom, como é um processo interno que você vai adquirindo, talvez no começo você possa, eu achei que eu seria melhor fazendo essa coisa, mas eu não me sinto confortável. Ótimo, você está no caminho certo. Por quê? Dissemos anteriormente, se eu não tenho uma certeza no meu plano A, eu vejo que há algo que está me incomodando, eu posso me adaptar a uma nova situação, a fazer este plano B. Por que não conhecer mais de mim e como eu posso atuar no mundo de uma forma onde eu me sinta bem? Afinal de contas, se atuar no mundo é uma forma onde você não se sente bem, isso não vai te dar prazer, não é mesmo? Outra forma é ler sobre aquilo que você quer. É ler um pouco mais para ter informações, para se apropriar. Né? Como nós dissemos anteriormente, o meu propósito é ajudar alguém, mas como eu posso ajudar? De que forma? Voluntariamente? Profissionalmente? Isso você que vai seguir o caminho. Mas, lendo um pouco mais, livros, revistas, vários artigos que estão disponíveis através de inúmeros portais na internet vão te dar mais base, mais conhecimento sobre aquele tema e você pode começar a ter opiniões sobre aquilo que te faz melhor ou não, caminhos que você quer seguir ou eu gosto disso, mas eu faria um pouco diferente. Acaba estimulando um pouco também a nossa criatividade e a gente sabe que o nosso cérebro ele é uma ferramenta maravilhosa onde a gente pode sempre estar aprimorando, aproveitando tudo aquilo que ele nos proporciona. Então, ler é uma tarefa excelente para todos. A partir daí, a partir de se autoquestionar, a partir de ler e ter opiniões, você acaba conhecendo um pouco mais sobre a sua personalidade. Como você é? Como que você atua? Quais são os seus pontos fortes?
como você pode gerenciar os seus pontos fracos, como que você pode administrar esses pontos fracos a melhorar um pouco mais, o que você pode produzir para mudar um pouco, afinal de contas, sempre podemos mudar, não é mesmo? Essas potencialidades que estão escondidas dentro de nós, elas podem nos dar uma grande chave de mudança para o nosso temperamento, para a nossa confiança interna e no nosso modo de atuar com o próximo. E isso acaba favorecendo não apenas a nós, mas também aos familiares e amigos que estão mais conosco, que estão sempre, a maior parte do tempo ao nosso redor. Então, com essa análise, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, daquilo que te dá mais oportunidade, daquilo que pode te ameaçar, você pode fazer um planejamento do que é necessário, do que é mais importante para você. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando nós estamos dispostos a mudar, parece que tudo aquilo que nos é convidado, a gente deve aceitar. Não é bem assim. Algumas pessoas têm alguma dificuldade de dizer não ao próximo. Mas a pessoa tem que ver o seguinte, eu não estou falando não porque eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa negativa. Eu preciso falar não para respeitar os meus próprios limites. A partir do momento que eu consigo falar não por conta de um limite meu, eu passo a me preservar de algumas situações que podem me deixar um pouco desconfortável, algumas situações que podem até mesmo me prejudicar. E esse prejuízo pode ser no ponto de vista físico, emocional, espiritual, enfim. Se prejudicar, nunca. Quantas vezes a gente acaba falando sim no trabalho, falando sim no amor, nas amizades, E nós acabamos, puxa vida, não era bem isso que eu queria fazer, ou não era isso que eu queria falar, mas eu aceitei porque, pontinhos, você racionaliza, você acaba dando uma desculpa para algo que você não estava tão afim no começo. Saber se respeitar, também é algo muito importante para o nosso autoconhecimento, para nossa autoestima, Nossa autoestima acaba se elevando. Não, eu consigo ser assertivo. Ser assertivo não é ser rude, mas sim pontuar as coisas que você gosta, as coisas que você quer de um modo que não te prejudique, de um modo com que você consiga fazer o outro enxergar aquilo que é bom para você. Enfim, a gente sabe, ser gentil é muito bom, ser prestativo é um espetáculo na maioria das vezes, mas nem sempre nós temos que realizar os pedidos dos outros, Tudo e todos temos limites, Nós não estamos aqui para agradar apenas, e sim nos respeitar. Outra situação que é muito interessante quando a gente passa a nos conhecer, nós passamos a ter mais curiosidade sobre alguma coisa ou sobre nós, e isso nos incentiva a aprender. Bom, a gente sabe que aprender é muito bom para o nosso cérebro, que afinal de contas, se mantendo ativo, a gente acaba afastando várias doenças físicas e emocionais, e além do que, como o próprio Einstein dizia, nada nem ninguém pode te roubar o teu conhecimento. Então, despertando a nossa curiosidade, nós ficamos mais abertos a conhecer algo. É verdade, como falamos anteriormente, nós nos questionamos. Nós passamos a ler mais para nos informar sobre algo. A gente aprende também a nos conhecer, aprende o que a gente pode limitar ou não, e acabamos tendo uma curiosidade natural por aprender, por conhecer
algumas novas habilidades, novas coisas, novos temperamentos, ou seja, a gente acaba saindo daquela caixinha, né? É aquela expressão, vamos pensar um pouco fora da caixinha, o que eu faria diferente, o que eu posso mudar, o que é esperado ou não esperado que eu posso acrescentar, que eu possa ter um diferencial nesse mundo. E aí, claro, você com tudo isso acaba vivendo novas experiências, explora novas coisas e você só sai ganhando. Mas atenção, tudo isso nós estamos em um mundo social. Nós temos sempre uma outra pessoa que nos observa. E essa outra pessoa que nos observa pode ter comentários positivos ou comentários negativos sobre aquilo que nós estamos fazendo. Os comentários positivos nos alegram, nos enchem de alegria, nos trazem uma ótima sensação de felicidade, aumentam a nossa autoestima, a nossa confiança. Porém, o contrário, né, acaba por nos deixando mais para baixo. Ninguém gosta de receber comentários negativos e aí é que vem uma grande sacada. Como que você reage aos comentários negativos? A grande maioria das pessoas ficam bravas, irritadas, se enfurecem com a pessoa, acabam querendo dar respostas mais agressivas. Mas espera lá, por que será que a pessoa fez tal comentário? Para te atingir? Para dar uma crítica construtiva? Quando a gente aprende a gerenciar as nossas emoções, é como se nós respirássemos quando nós escutamos algo negativo sobre nós ou sobre aquilo que nós estamos fazendo. Bem, nesse respirar, nos dá um tempo para pensar, refletir no que a pessoa tem ou não razão. Se a pessoa tem razão e eu aceito essa razão, então eu posso mudar. Se a pessoa falou algo e eu acho que ela não tem tanta razão assim, então posso continuar com a cabeça tranquila, fazer o que eu estou fazendo e esperar que esse amigo reflita também um pouco mais sobre o que ele está dizendo e que acaba nos machucando tanto. Aliás, esse é um assunto que a gente vai abordar em uma próxima ocasião, né? O quanto que os haters, né, os comentários negativos nos influenciam e como a gente pode gerenciar, administrar essa situação. No nosso autoconhecimento, a gente acaba tirando um tempo mais para nós, a gente acaba nos conectando conosco mesmo e a gente, ao entender alguns processos, a gente acaba ficando mais abertos a mudanças de opiniões, a aumentar o nosso vocabulário emocional. A gente acaba tendo mais modelos de gerenciar a nossa vida. E aí, a gente pode ou não procurar uma ajuda, né, que nos ajude a crescer de uma forma pessoal ou também profissional. Quando nós procuramos ajuda, a gente sabe, a gente pode procurar a ajuda de um amigo muito caro, de um parente, naquele que nós temos muita confiança. Nós podemos procurar uma ajuda externa de um mentor profissional, aquela pessoa que nós admiramos muito. Se eu tenho alguma dúvida mais existencial, eu posso procurar a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra? Eu estou fazendo a coisa certa, no caminho certo? Estou indicando, será que isso infla meu ego ou não? Enfim, a ajuda é sempre bem-vinda. Lembremos, todo homem é um ser social. Nós precisamos do outro para nos relacionar bem e nos relacionar melhor a cada dia. E tendo várias dessas consciências que nos é despertada com o nosso autoconhecimento, a gente acaba nos permitindo ser feliz.
E ser feliz, eu acho que é uma das grandes metas de cada um, né? Essa felicidade pode ser uma felicidade pessoal, amorosa, afetiva, enfim, dos vários campos que nos permeiam. Bom, nós vamos ficando por aqui. Claro, esse assunto não vai se esgotar, né, nesse vídeo. Nós vamos ter umas próximas oportunidades para abordar esse assunto. Então, se você gostou, deixe o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de inscrever em nosso canal e, mais ainda, compartilhe com um amigo que também está precisando dessas dicas de autoconhecimento. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá!